De Cristo Jesus, Deus te abençoe grandiosamente. Eu vou soltar um áudio para você escutar, amém? De uma irmã que tem uma grande revelação da parte de Deus, amém? Da nossa irmã Jéssica. Escuta aí o que ela está falando. A paz do Senhor, irmão Júlio. Aqui é a Jéssica. Aí eu vou resumir, um pouquinho do porquê eu não queria deixar a maquiagem. Eu estava desviada da casa do Senhor e uma das coisas que me apeguei a muito foi a maquiagem. Quando eu voltei para a casa de Deus, depois de muitos anos, eu não queria deixar a maquiagem. Eu deixei o mais pesado, mas eu não queria deixar a base. O resto eu deixei, mas a base do rosto eu queria continuar. Eu não conseguia deixar. Então, ela continuou, na minha vida. Eu ia até para a igreja com base no rosto. E eu ficava pensando que não tinha nada a ver, já que era a cor da minha pele, então não tinha nada a ver. Só que, mesmo assim, eu sempre fui o tipo de pessoa que eu pergunto para Deus, Então eu estava perguntando para Deus se aquilo era pecado. E uma dessas noites eu tive um sonho, uma dessas noites que eu estava indagando a Deus, e no meu sonho tinha acontecido alguma catástrofe. Eu não entendia se era terremoto, eu não entendia se era enchente, eu não sabia o que era. Mas eu sabia que alguma catástrofe tinha acontecido e muita gente estava correndo. Algumas pessoas se escondiam nas montanhas, nos montes. Uma delas eu olhava para algumas pessoas, elas estavam vestidas como crente, como evangélicos, mulheres de saia longa, correndo para os montes para se esconder. E muitas pessoas na rua, alvoroçadas, correndo de alguma coisa que tinha acontecido, E o meu pensamento era que Jesus ia voltar naquele momento. E as pessoas, muitas delas eu conseguia sentir que elas também sabiam que Jesus ia voltar, E nessa que eu ficava ajudando aquelas pessoas que estavam desesperadas, eu pensava, no meu pensamento eu falava assim, meu Deus, será que eu vou subir? E quando eu pensava isso, quando eu terminava de pensar isso, uma voz muito linda, mansa, uma voz suave, que não tem como imitar aquela voz. Ela me falava que estrondava dentro do meu pensamento e falava assim, lave o seu rosto. E quando aquela voz me falava isso, automaticamente eu obedeci. E eu fui para lavar o meu rosto. E eu mesma me enxergava que eu estava de base. E eu fui para tirar a base, E naquela eu acordei. Eu joguei no lixo, Porque era uma fraqueza minha, joguei minha base no lixo. E pela honra e glória do Senhor eu não sinto falta. É algo que Jesus me libertou naquela noite, porque eu perguntava para Jesus se era pecado. Já que não chamava a atenção de ninguém, eu tinha essa dúvida e o Senhor me respondeu. Irmãos, deu para notar o testemunho da nossa irmã Jéssica, que ela contou hoje esse testemunho. Eu acredito firmemente, amém, no que ela está falando. Possa ser que vai ter pessoas que vai criticar, não vai acreditar. Mas eu acredito firmemente no que ela está falando. Por quê? Se a gente olhar antigamente, há 50, 40, 35 anos atrás, os cristãos não usavam vaidade. Os cristãos não usavam joia, não usavam pintura. Os cristãos eram totalmente diferente dos povos do mundo. Havia uma grande diferença na Igreja de Cristo. Havia uma grande diferença. Havia nessa época uma pregação contra as vaidades, contra esse tipo de coisa, E ela está dizendo que ela indagava a Deus, perguntava para Deus se realmente aquilo era errado ou não, e Deus falou com ela. Ela escutou a grandiosidade da voz de Deus, Deus falando com ela, lava o teu rosto. Quando ela vai lavar, ela se enxerga com o rosto pintado, ou seja, com base, uma maquiagem leve no seu rosto, e ela lava aquele rosto. Por quê? Porque Deus estava mostrando para ela que aquele tipo de coisa não convinha ao cristão e que ela não podia subir naquelas condições. Amém? Não podia subir naquelas condições. Irmãos, esse tipo de coisa não se prega mais. Por quê? Não se prega mais, porque a maioria dos pastores, eles se tornaram gananciosos com o dinheiro do povo e não está preocupado na vida espiritual do povo. Lá no livro
de Tiago, capítulo 4, versículo 4, Tiago, o que ele vai dizer lá? Tiago traz uma grande repreensão para a igreja de Cristo na terra, dizendo: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Porquanto qualquer que quiser ser amigo do mundo, saiba que você terá Deus como teu inimigo, é o que está dizendo Tiago lá, né? O que Tiago está querendo dizer? Tiago está querendo dizer que a igreja estava traindo a Cristo com as coisas deste mundo. Nós temos que colocar uma coisa na nossa cabeça, que mundo é mundo e igreja é igreja. E que uma mulher de Deus, ela não pode se vestir como o mundo se veste. Amém? Ela não pode se portar como o mundo se porta. Se a mulher do mundo usa maquiagem, pintura, pendentes, a mulher de Deus não deve usar, porque isso não é coisa para a serva de Deus. Olha o que está escrito no livro de Provérbios, no capítulo 10, e no versículo, melhor dizendo, capítulo 7, versículo 10. Eis que uma mulher lhe saiu ao encontro, com enfeites de prostituta e astuta o coração. Está vendo? Enfeites de prostituta e astuta o coração. Quer dizer, qual seria a finalidade de uma mulher se pintar? Qual seria a finalidade de uma mulher usar brincos, né? Usar pulseira, usar corrente? Qual seria a finalidade? Não tem nenhuma finalidade. Quando a pessoa faz isso, seja o homem, seja a mulher, a pessoa está entregando a sua alma para a vaidade, conforme está escrito em Salmos 22. Aquele que entrega a sua alma para a vaidade, ele não vai herdar Sião. Amém? Porque não tem necessidade disso. Não tem necessidade. Aí tem pessoas que falam assim, mas tudo é vaidade, está escrito no livro de Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 2, lá está escrito sim que tudo é vaidade, mas não está falando desse tipo de vaidade. Está falando das grandes construções, de tudo que os homens fazem na terra, porque lá está escrito, uma geração vem e a outra vai, mas a terra permanece para sempre, ou seja, tudo que o homem faz aqui, né? Salomão estava observando as grandes construções, tudo que eles faziam na época, e estava vendo sempre, um morre, o outro morre, um vai, o outro vai, e tudo que a pessoa fez ficou, e ela morreu, mas a terra permanece. Amém? Quando se trata de vaidade no corpo, a gente tem que tomar cuidado. Viu? Tem pessoas que falam, mas tudo é vaidade, relógio é vaidade, aliança é vaidade. Eu concordo que relógio é vaidade, aliança é vaidade, mas você não usa uma aliança, amém, por vaidade. Você usa uma aliança porque ela identifica que você é um homem casado e uma mulher casada. Amém? Agora, se você encher os seus dedos de anéis, tem necessidade? O que traz de identificação uma mulher ou um homem com os dedos cheios de anéis? Identifica alguma coisa? Amém? Não. Identifica somente uma coisa, que este homem, que essa mulher está entregando a sua alma para a vaidade. Amém? Então, quando isso começa a acontecer, é perigoso. O que está precisando é de pastores, é de homens de Deus que amem a igreja e ensinem a igreja, que igreja é igreja e mundo é mundo. Recentemente nós tivemos acesso a um vídeo, né? Um vídeo da nossa irmã Karina Miranda, falando que não tinha problema, que o homem, que a mulher, melhor dizendo, ela pode usar as vaidades para poder ficar bonita. Amém? A mulher de Deus não precisa de vaidade para ficar bonita. A mulher de Deus não precisa de um batom para ficar bonita, ela não precisa de maquiagem no rosto e nos olhos para poder ficar bonita. Muito pelo contrário, ela é bonita na sua natureza. Lá no livro de Pedro está escrito, o enfeite delas não seja, amém, no seu exterior, no frijado de cabelo, no uso de joias, na compostura de vestido, mas no coração, no espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Só que hoje, quando a gente vai ensinar esse tipo de coisa, nos diz que a gente quer ser santo demais, amém? Aonde
a vaidade está predominando sobre a igreja e Deus não está operando mais. A gente não vê mais batismo com o Espírito Santo. A graça sobrenatural de Deus não acontece mais. Não acontece. A graça, amém, que eu vi acontecer há quase 30 anos atrás, não acontece mais nos dias de hoje. Por quê? Por causa da vaidade terrível que está tomando conta da igreja. Então você, mulher de Deus, amém, homem de Deus, foge da vaidade, sai fora da vaidade. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, você não precisa dessas coisas, amém? Não coloque a tua salvação em risco, escute o que Deus revelou para ela, amém? Porque é muito importante e tome cuidado com aquilo que você vai falar nos comentários, para você não estar indo contra Deus. Tá bom? Deus te abençoe grandiosamente. Vamos deixar a vaidade. Crente é crente, mundo é mundo. Não seja como o mundo, não se vista como o mundo, não fale como o mundo, não se porte como o mundo. Amém? Deixe que as pessoas notem Cristo em você. Amém? Porque, irmão, sinceramente dizendo, quando a gente vê uma mulher de calça comprida apertada, batom, brinco, amém, é toda maquiada, não tem como dizer que ela é uma cristã, porque as cristãs nunca usaram esse tipo de coisa. O evangelho novo que estão trazendo hoje, infelizmente está liberando tudo isso, mas aprenda uma coisa, está sendo liberado não pela palavra, não por Deus, está sendo liberado pelo homem, porque o homem quer alargar a porta que é estreita, e Jesus disse, estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à perdição, poucos há que encontra, viu? Poucos há que encontra, mas porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, não é todo mundo que quer entrar por ele. Amém? Que Deus te abençoe. Amém? Foge da vaidade, não dê lugar às coisas desse mundo. Vamos continuar sendo aquele cristão, amém? Aquele cristão do passado que não se misturou com o mundo e nunca vai se misturar com o mundo. Que Deus te abençoe.